Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom, irmãos, estar na casa do Pai, amém? Porque a gente não sai daqui vazia, a gente vem para adorar e Deus sempre tem algo novo para proporcionar para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. E a palavra, irmãos, se a gente entender isso, já valeu a pena. A palavra é o cuidado de Deus conosco. A palavra ela vem para transformar, ela vem para renovar, para consolar, para limpar. E se você deixar hoje que ela faça todo esse processo, essa palavra hoje vai te alimentar, amém? E você vai sair cheio do poder de Deus essa noite, em nome de Jesus, amém? Se eu fosse intitular essa palavra, irmãos, seria permanecendo na videira, amém? Hoje a gente vai tentar entender aquilo que Deus tem para nós, como que a gente permanece na videira, né? Às vezes a gente está tão aquém, a gente acha que está enraizado na videira, mas a gente está bem longe, irmãos. A gente está às vezes num espinheiro, num figueiro, num abacaxizeiro, e a gente está achando que a gente está na videira, amém? E aí a gente vai aprender hoje com Deus, amém? O que Deus falou com a gente, amém? É em João 15, do 1 ao 7, amém? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai celestial, queremos te agradecer, Pai, por mais um momento, Pai, na tua presença, Senhor. Um momento rico, Pai, que o Senhor vai derramar a tua palavra em nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, Pai, todo o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos hoje entender o que é permanecer na videira, permanecer, Senhor, em Ti, Deus. Abra o nosso entendimento e o nosso coração, Pai, porque queremos mais de Ti hoje, queremos aprender mais de Ti, Senhor, porque de nós mesmos, nós não temos nada para oferecer, Pai, e em Ti nós poderemos dar frutos e mais frutos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa palavra, ela edifica, ela exorta, porque também ela machuca, né, irmãos? E hoje Deus fala assim, às vezes, hoje você está nesse processo dolorido, de limpeza, de transformação, né, da sua vida. E Deus está falando para você permanecer nesse processo, porque Ele é contigo, amém? Permita ser limpo. Limpo por quem, irmãos? Pela palavra que está sendo ministrada hoje. Hoje você vai entender como que Deus vai fazer essa limpeza em você. Como que Ele quer que você seja limpo, irmãos, amém? Então Deus está falando para você, permita-se ser limpo hoje. Limpo do quê, né? A gente pergunta do quê? Irmãos, é do pecado. Às vezes aquele pecado ainda que você carrega em você porque te agrada, porque ele é bom. Aquele pecado que você faz lá escondido, só você sabe. Só você e Deus sabe, irmãos, porque Deus sabe.
Deus, Ele sabe todas as coisas. E hoje Ele está querendo falar que, como Ele falou aqui no versículo 2, Ele quer arrancar de você isso aí. Porque é isso aí que está te impedindo de crescer. Deus quer arrancar de você isso, irmãos. Mas sozinho você não vai conseguir. Somente com a videira verdadeira, irmãos. Permanecendo na videira verdadeira. Só Deus, irmãos, que pode nos ajudar nesse processo. Que ele é muito dolorido e a gente não consegue. Amém? Glória a Deus. E Deus, irmãos, Ele está nos alimentando todos os dias. Ele nos alimentou numa campanha rica como essa que teve. Ele tem nos alimentado em todos os cultos com a palavra dEle, irmãos. Amém? E o que é importante em tudo isso? Que Ele falou que Ele vai nos ajudar, amém? Em todo este processo, irmãos. Em todo este processo. Então, toda palavra que Ele ministra aqui, Deus ministra na tua vida, Ele quer arrancar, sabe o quê? As desculpas, os motivos esfarrapados que você tem. Deus quer arrancar essas desculpas, irmãos. Toda argumentação que você tem. Mas um dia o pastor falou que nesse altar que me deu um arrepio. Ele falou assim, cuidado. Porque a palavra está sendo ministrada, você está tendo a oportunidade de ouvi-la. E Deus um dia vai arrancar todas as desculpas que você tem para continuar pecando, errando. E Ele vai tirar todas as argumentações com a palavra, irmãos. E se você, durante esse processo, não se permitir ser limpo, ser curado e ser tratado, é a sua destruição, irmãos. É a sua destruição, porque você sabe o que você fez? Você resistiu à palavra. Você resistiu ao trabalhar do Espírito Santo de Deus. Você resistiu ao tratamento do próprio Deus, irmãos. Deus está dando uma oportunidade para você aqui, de ser limpo e lavado, todos os dias, amém? Então, não permaneça na lama. Às vezes você está nessa lama secreta, irmãos. É fácil? Não. Quantos pecados foram para mim tão difíceis de ser arrancados, irmãos? É só com o Espírito Santo de Deus que a gente consegue. Sozinho a gente é fraco, irmãos. A carne é muito fraca, amém? No versículo 4 ele continua. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sabe o que Deus hoje está dizendo para mim e para você? Habitem em mim. Habitem em mim e eu habitarei em vocês, irmãos. Ele está falando do quê? De relacionamento. Desde o princípio, irmãos, Deus tem um propósito eterno, de se relacionar com o homem. Desde Adão e Eva, Deus teve esse propósito de relacionamento, irmãos. Amém? E Deus continua, só que por conta do pecado, lá no jardim, amém? O homem perdeu este relacionamento. Ele perde esse relacionamento, irmãos. E com nós não é diferente. Mas aí, quem que chega, irmãos? Jesus Cristo. O próprio Deus, irmãos. Ele chega, pisa nessa terra para andar conosco, amém? Para se relacionar com o homem novamente, irmãos. Ele quer se relacionar conosco. E ele diz, permaneçam em mim. E eu habitarei em vocês. Amém? Então ele está querendo dizer o que, irmãos? Tenha relacionamento comigo. Esteja comigo. Porque a minha palavra, esta palavra que você ouve todo dia, irmãos, ela é vida para você. Amém? Ela é direção. Ela é alimento, irmãos. Amém? Como a Lu falou, e se você guardar os meus mandamentos, a minha palavra, você permanece no meu amor. Amém? Porque assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai, olha o que Deus diz, Jesus, e no seu amor eu permaneço, no versículo 10, irmãos, ele falou isso, amém? Então Deus quer nos levar, irmãos, para um caminho de intimidade, um caminho de relacionamento, para que você permaneça nele, amém? E é uma ordem, irmãos, ó, permaneça em mim. Ele está dizendo, me obedeça e tenha vida em abundância, irmãos, amém? Porque só dele, irmãos, nós temos essa vida em abundância. Glória a Deus. Então permaneça naquilo que realmente importa, naquilo que te traz vida, irmãos, vida em abundância, amém?
Porque Deus sabe, irmãos, que tem uma força que nos tira deste lugar de relacionamento, que é o pecado, irmãos. Tudo aquilo que nos agrada. Isso nos afasta deste lugar de relacionamento e de intimidade, amém? Aniquila as nossas forças sem a gente perceber. Quando a gente já perceber, irmãos, um abismo está puxando o outro, irmãos. Misericórdia, amém? Mas, irmãos, tem um outro caminho também, que é muito perigoso, além do pecado, que a gente vai conversar sobre ele hoje, que nos tira também desta habitação em Deus, amém? Que às vezes, né, o cristão fala que é bobagem, de novo nós vamos orar, já está virando fanatismo isso aí, bobagem, bobagem, sabe aquele nada a ver? Ai, de novo, pastor, ai, de novo, mais uma semana de jejum, meu Deus, de novo. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente faz jejum, muda algo em nós. Porque você fica mais sensível mesmo à voz de Deus. E aí quando alguém está na carne do seu lado, que não está no mesmo propósito, você percebe logo. Está todo mundo aqui dentro, mas você percebe. Você percebe a dureza do coração. E quando uma pessoa está em jejum, como ela fica atenta à voz de Deus, irmãos. E aí a pessoa fica nessa. Ah, hoje eu não vou jejuar. Amanhã eu oro. Não tenho tempo nem para cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu carro. Vou ter que ler a Bíblia de novo. E aí você está aqui dentro, às vezes está fazendo isso, irmãos. Está totalmente fora da videira. Totalmente fora daquilo que Deus nos ordenou a fazer, irmãos, amém? E sabe qual que é este perigo? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Sabe qual que é este perigo? Pergunta, irmão. Porque às vezes, muitos aqui da igreja, né, não fazem isso e deveriam fazer. Muitos mascaram de aparência. Parece que está fazendo. Mas, irmãos, não está fazendo. Só que tenha noção que Deus conhece o teu interior. Deus sabe de todas as coisas. Ninguém engana Deus, irmãos, amém? E sabe qual que é esse perigo, meus irmãos? É não buscar a Deus em primeiro lugar, não colocar Ele como prioridade nas suas vidas. Esse também, irmãos, é o nosso erro. Quando o nosso alvo, irmãos, não é Cristo, irmãos. A gente quebra esse relacionamento. A gente não tem mais intimidade com Deus, amém? A gente faz tudo, sabe como? No oba-oba, quando a gente está fora da videira. Tudo por empolgação, é tudo emoção, é tudo carne, irmãos. Aí não tem transformação, não tem mudança de vida, não acontece nada nas nossas vidas, a gente continua da mesma forma, amém? Quando nós negociamos também o nosso tempo, irmãos, vivendo apenas nas coisas que nos agradam, irmãos, amém? A gente às vezes tem 24 horas, e Deus está perguntando para você, não é para responder, só pensa. Coloca na tua cabeça e responda para você mesmo. Você tem 24 horas. E às vezes você não tira 20 minutos para falar com Deus. Deus falou, meu povo às vezes não tira 20 minutos para falar comigo. Porque fica perdido com muitas outras coisas. Não tem relacionamento, irmãos, com Deus. Amém? Aí vem os motivos, né, meu irmão? Vou ter que assistir a série. Ah, hoje é o último capítulo. O pastor vai entender. Hoje é o final do campeonato. É errado fazer isso, irmãos? Não, não é errado fazer isso. Mas desde que edifique a tua vida e não te leve a pecar, está tudo certo. Mas quando você não tira a prioridade, que é Deus na sua vida, irmãos. Dá para você fazer tudo isso aí. Mas não tira a prioridade. Permaneça em Deus, amém? Que Ele que é a sua prioridade. Deus precisa ser o primeiro, irmãos, no seu dia. Porque quando você coloca em primeiro, o teu dia muda. As coisas fluem melhor. Tudo muda, irmãos. Quando eu saio atropelada, sem fazer nada, sabe aquele desesperão que às vezes a gente está num corre, num desespero? O negócio não flui, irmãos. O nosso trabalho não flui, na nossa casa não flui. Mas quando você tira aqueles 20 minutos, 30 minutos, no primeiro que se oferece para o Senhor, parece que até Ele para. Tem hora que eu percebo que Deus parou o tempo. Parece que Ele para o tempo, irmãos. E você consegue fluir, resolver os seus problemas, resolver as adversidades, irmãos. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, eu estou falando isso
Porque às vezes a gente está tão corrido que quando a gente olha, meia-noite, 23 horas, eu não fiz nada de relacionamento com Deus. Eu falo isso por mim mesma. Essa palavra primeiro falou comigo. Por que falou comigo? Porque daí teve uma profeta que chegou um dia para mim. Não sei se vocês conhecem ela. Ela chama Lucilene. Para os mais íntimos, Lu. Aí um dia ela chegou diante de um monte de gente, ainda falando ainda bem diante de um monte de gente. Deus vai te levantar nas madrugadas. A partir de agora, você vai falar com Deus nas madrugadas. Gente, mas eu ri aquela hora, eu falei, ela tá louca, cara. Por dentro. Não, misericórdia. A madrugada não. Eu oro de manhã, oro no final da tarde, mas de madrugada, Deus, não. O meu sono é precioso. Essa não. Mas eu ri com aquela cara de paisagem, tipo assim, você tá falando com a pessoa certa, às vezes você ouviu a voz, né, era outro nome, você errou. Daí ela falou, não, Priscila, é você. Deus falou que você vai levantar mãos. Aí eu até falei para ela, no começo foi top, assim, o Espírito Santo levantou com aquela, sabe, me acordava, aí eu lembrava da profeta. Falei, ai Jesus, é para isso, né? Ele levantava, irmãos, e eu comecei a trilhar esse caminho de relacionamento com Deus nas madrugadas, né? Que eu não tinha esse hábito, eu não tinha. E aí eu comecei a desenvolver isso, irmãos, e quantas palavras que Deus ministrou na minha vida do meu banheiro secreto. Meu é banheiro, né? Não é quarto, porque foi estar dormindo no quarto, não posso ficar no quarto. E eu fui ministrada muito ali. Aquele lugar, irmãos, de relacionamento, teve cura, teve choro, teve transformação, irmãos. Teve perdão. Então você precisa deste lugar de relacionamento. Deus está falando, você precisa. Porque senão todo o tempo que você está passando aqui, está sendo perda de tempo, irmãos. Você precisa ter um relacionamento com Deus, amém? Glória a Deus. Então hoje Deus está querendo nos limpar, nos tratar, irmãos. E nesse quarto secreto, irmãos, quando você e Deus, Ele te trata lá, irmãos. Como é maravilhoso esse momento. Quantas coisas eu aprendi no meu quarto secreto, irmãos. Então Deus está te chamando para essa experiência com Ele, amém? Essa experiência, irmãos, com Ele, amém? Porque Deus está querendo nos limpar, irmãos, amém? Nos podar, a Bíblia está falando para quê? Por que Ele nos limpa? Para que a gente possa dar frutos, irmãos. Se encher dele, para poder derramar no outro. Ter mais o que? Sensibilidade espiritual, irmãos. Para ouvir a voz dele, irmãos. Obedecer a direção dele, não a nossa direção. E sabe o que eu entendo com tudo isso, irmãos? Quando você permanece na videira, que é Jesus Cristo, você conserva vida de Deus em você. Você conserva. É igual o pastor falou, quanto mais a gente se distancia, isso perde, se afasta de nós. Mas quanto mais, irmãos, você permanece em Deus, você conserva a vida de Deus em você, amém? Você habita com Ele, e Ele habita com você. Você se aproxima mais dEle, irmãos. É esse caminho que Deus quer trilhar com a gente hoje, amém? Mas quando você peca nas pequenas coisas, né, que a gente fala que é pequenas coisas extras, irmãos, é o mais importante. Ah, mais uma oração, orar de novo. Eu tenho certeza que quando o pastor falou assim, aquele dia da compra, né, eu ri demais. Você ora quando você faz a compra? Gente, eu fiquei pensando, a gente parou nessa época de pandemia, a gente parava 1 hora para limpar um por um dos alimentos. Mas a gente não ora 10 minutos para os alimentos entrar dentro da nossa casa. Fiquei pensando naquilo, fiquei rindo, né? Falei, gente, a gente demorava horas, se higienizava lá no corredor, tirava tudo e entrava, ficava horas nesse processo natural. Mas o principal que nos protege, a gente não ora. Para trazer o alimento para casa, para comprar uma roupa que às vezes está consagrada para o inimigo. Uma vez eu comprei uma moto que estava consagrada, eu achava estranho, do nada ela dava uma aceleradona. Aí saiu uma matéria na televisão, porque eu não era de Deus, né, irmãos? Eu estava aquém de tudo, né? E aí, falaram assim que a moto foi consagrada, né? E aí falou assim, pode abrir o farol dela? Gente, eu abri o farol e estava lá, cruz de ponta cabeça, tudo preta, gente. E eu andando aquilo lá, loucona. E não sabia porque a moto acelerava. Eu peguei e tirei, mas não sabia nem o que era misericórdia de Deus. Eu não sabia o que era amor de Deus, irmãos, mas o que o pastor falou é muito sério. Aí você fica falando, né?
É fanatismo isso aí. Isso aí, eu tenho certeza que alguém falou, isso aí é fanatismo. Orar até para a compra que a gente vai fazer agora no mercado. Mas é muito importante, irmãos. Mais importante do que o álcool que você limpa. Porque se Deus não guarda, em vão trabalha as sentinelas. Irmãos, essa palavra que Deus fala também assim, eu vivo ela com pessoas que estão do meu lado. Deus faz eu enxergar ela naturalmente para me parar de ser incrédula. Que fala que Deus trabalha para os seus enquanto eles dormem, né? Lá no meu serviço a gente ganha o mesmo salário, né? O pessoal que trabalha comigo tem a mesma patente. Então, assim, o que acontece? Aí eu percebo o desespero do povo, irmãos. Fazendo escala extra, fazendo não sei o quê. Priscila, faz essa extraordinária para você ganhar um dinheiro a mais. Eu fico aqui naquele desespero, irmãos, para trabalhar e ganhar dinheiro. E a minha vida é melhor que a deles sem fazer uma escala extraordinária. Aí eu vejo essa palavra se cumprindo, irmãos. Aquele desespero, vai fazer escala ali, vai fazer escala aqui, um desespero. A pessoa não fica mais nem em casa, irmãos. Chega lá sem dormir, 15 dias, já pensou? Tem uns que trabalham 15 dias sem dormir e chega para trabalhar no outro dia, de manhã cedo. 15 dias, imagina, 15 dias sem você dormir. E a gente não consegue tirar 20 minutos, irmãos, para se relacionar com Deus. É só um culto, pastor, que eu faltei. Nada a ver, irmãos, né? Quando você chega neste lugar, irmãos, do nada a ver, não tem nada a ver. É um terreno muito perigoso, irmãos, amém? Sabe por quê? Porque você perdeu sua habitação com Deus. Você perdeu o seu lugar seguro, irmãos. Misericórdia. Jogou fora a intimidade com aquele que queria habitar em você. Amém? Você que queria relacionar com você. Em João 14,16 diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, irmãos. O que Deus está querendo dizer, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o quê? O Espírito Santo, para habitar em vocês, amém? Estejam nele, se relacionem com ele, irmãos. Ouça o que o Espírito Santo diz em tudo que você fizer, irmãos. Todo negócio, todo trabalho, toda circunstância, mesmo que às vezes você pareça carrasco, porque às vezes quando você toma uma atitude dessa, vão te taxar de besta, de carrasco, de chato às vezes, irmãos. Mas Deus está falando, o Espírito Santo quer habitar em você, porque é Ele que vai direcionar a sua vida, irmãos, amém? Deus está batendo, irmãos, as portas todos os dias para nós despertarmos, irmãos, porque Ele quer se relacionar conosco todos os dias. A gente tem aqui todos os dias a oportunidade de um banquete espiritual, irmãos, mas só vai se alimentar quem quiser. Só se alimenta quem quiser, amém? Somos nós, irmãos, que às vezes não conservamos aquilo que Ele deixou, aquilo que Ele tem ensinado todos os dias nesse altar. Sabe por quê? Porque nós não permanecemos na palavra dEle, irmãos. Não permanecemos, nós não temos compromisso com as coisas de Deus. A gente às vezes tem compromisso com tanta coisa, irmãos, mas a gente não tem compromisso com a palavra de Deus, amém? Não cumprindo com o propósito eterno dEle, que é o que, irmãos? Habitar no meio de nós, amém? Glória a Deus. E agora, irmãos, Ele enviou quem? O Espírito Santo de Deus. Que é a coisa mais grandiosa em nós, irmãos. O Espírito Santo, Ele nos dá vida. Ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça, irmãos. Deus está em nós, entenda isso. Ele permanece em nós, amém? Nós precisamos ter essa convicção, esse entendimento. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não tem esse entendimento. Porque às vezes a pessoa tá pecando escondido e ela não tem esse entendimento, porque o Espírito Santo está lá vendo tudo que está acontecendo, irmãos. Quando você está numa rede social, quando você dá um tombo escondido em alguém, o Espírito Santo, irmãos, eu penso que quando a pessoa está fazendo assim, é porque ela não tem a convicção que o Espírito Santo está dentro dela. E está vendo todas as coisas, irmãos, amém? Então você precisa hoje sair daqui aprendendo a se relacionar com Deus, irmãos.
Vai exigir da gente? Vai exigir da gente. Sacrifício, irmãos. Porque a carne, ela grita todos os dias. Todos os dias. E um dia eu lembro da pregação da Aline. Você nem precisa fazer muito esforço. Se você deixar a carne se andando sozinha. Irmãos, eu já fiz isso realmente, a carne se andando sozinha. Se você deixar, ela sai andando sozinha. Ela nem precisa de convite. Ela sai andando sozinha, irmãos, amém? Aí no versículo 7, Jesus diz, ele nos direciona como permanecer nele. Ele diz, né? Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, irmãos. O que Deus está querendo dizer para a gente? Não tem como você conhecer Jesus, se você não conhecer a palavra dele. Não tem como, irmãos. Amém? Ele é um só com a palavra, irmãos. Amém? Se você não se alimenta da palavra, não anda na palavra e não profere a palavra, você não é povo dele, irmãos. Você não é ramo da videira. Você é ramo de outra fruta, igual eu falei, né? De outra árvore. E às vezes você está achando que você está ligado na videira. Mas você está ligado no espinheiro, na figueira, entendeu? Em outras árvores, irmãos. Então se atenta, amém? O que você tem feito para ter intimidade com Deus? Que preço que você tem pagado para ter esse relacionamento com Deus, amém? Ele quer nos acordar, irmãos. Ele quer que a gente pague um preço de leitura da palavra. Se você quer conhecer Ele está falando, conheça a palavra dele. Não tem como, irmãos, ser diferente. Vim aqui só para cantar, se alegrar e chegar em casa você não fazer nada disso que a gente está falando aqui. Este caminho é o outro caminho perigoso. O pecado é perigoso, te leva a abismos e abismo à destruição. Yes. Mas esse caminho, se você trilhar também, vai te levar a ser jogado fora, irmãos. Vai ser cortado. Porque você não tem relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. E muitos dizem, né, eu quero conhecer mais de Deus, mais de Deus. E Deus está falando, então conheça a minha palavra. Conheça a minha palavra e você me conhecerá. Glória a Deus. Então sem o Espírito Santo, irmãos, a Bíblia vai ser só um livrinho para a gente. Só um livrinho. Eu penso que se eu colocar aqueles caras assim, admirados na televisão, né? Jô Soares, por exemplo, que eu acho inteligentíssimo, né? Ele vai chegar aqui e vai ministrar melhor que eu. Mas ele não vai ter a unção do Espírito Santo. Nós vamos sair daqui vazio do mesmo jeito, aquela folha em branco, vazio. Vai ser só mais um espetáculo. E Deus está falando hoje para a plateia, não faça disso aqui só um show, irmãos. Que você se alegra, recebe aquela palavra com choro, com tristeza, às vezes, né? E com alegria, mas sai daqui e continua sem relacionamento com Deus. Se você não tiver, nada vai mudar, irmãos, amém? Glória a Deus. É só o Espírito Santo, irmãos, em nós. Só Jesus em nós que a gente consegue dar frutos, irmãos. Ter vida de Deus, ser transformado, ser curado, irmãos. Se sentir perdoado e conseguir perdoar. É só com Deus, irmãos. Nesta palavra já fala, deixa bem claro, quem se acha bonzão, de você não pode sair nada. Nada. Se você não estiver na videira, não vai sair nada. Você vai acabar sendo chato na sua inteligência só, racionalizando tudo. Mas não vai sair poder de Deus, não vai transformar sua família, não vai transformar sua vida financeira, não vai transformar nada. Porque Deus já falou nessa palavra, de você não pode sair nada. Glória a Deus. Então, como é precioso, irmãos, nós conhecermos a palavra, amém? Este é o caminho do nosso sucesso. Não tem outro, irmãos. Este é o caminho do sucesso. Conheça a palavra. Ande na palavra. Pregue a palavra, irmãos. Porque nós só estamos aqui porque teve alguém movido pelo poder do Espírito Santo que nos resgatou lá fora. Nós precisamos levar esse amor que nos atraiu para Deus, irmãos. Que nos aproximou de Deus, amém? Olha o que diz, irmãos, em João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele é um só com a palavra, irmãos.
Amém? Glória a Deus. E no Salmo 138, 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome, irmãos. Amém? Olha como Deus, como que a gente vai conhecer Deus, irmãos? Só conhecendo, meditando, irmãos, se debruçando, pagando um preço, irmãos, de conhecer a Deus através da palavra, irmãos, amém? Glória a Deus. É a palavra que nos traz vida. Ela nos limpa, tira toda a sujeira. Às vezes essa sujeira que você não está conseguindo limpar, irmãos, ela vai conseguir se você deixar ela entrar, penetrar no teu coração, amém? Saindo daqui e lembrando, irmãos, porque o Espírito Santo ele é tão suave, porque quando a gente está perto de fazer um pecado, ele ministra lá dentro. Amém? Quando a gente cai, antes da gente cair, está sendo ministrado aqui dentro. Algo bem suave, que fala não vai, e outro lado fala vai. E você tem a possibilidade de falar sim ou não para o pecado, irmãos. Você tem essa possibilidade. E a gente cai porque a gente quer, porque o Espírito Santo ele sempre fala conosco, irmãos. Pelo menos comigo é assim. Às vezes que eu tropecei, o Espírito Santo ministrou, não faça isso. Mas eu achava que estava a poderosa, né, irmãos, podendo. Não faça isso, irmãos. Mas só que a gente paga um preço muito alto lá na frente, amém? Paga um preço alto, irmãos. Nós só daremos frutos se tivermos na videira verdadeira, permitindo que a verdade da palavra, irmãos, seja penetrada em nossos corações. Porque a espada, irmãos, ela machuca quando ela entra. Por isso que muitos dão uma segurada aqui, né? O pastor vem com aquelas palavras duras, às vezes, a pessoa fica meio assim, tem medo até de falar amém. Eu tenho medo de falar amém, mas eu falo bem baixinho, porque eu vou ter que receber essa palavra, irmãos. Porque senão a gente não vai dar fruto, a gente vai secar, a gente vai murchar e a gente vai morrer. Eu vou dar esse testemunho, nem estava aqui, mas eu vou falar esse testemunho para você entender o que o pecado ele faz na nossa vida. Para você entender. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era um homem cheio da unção do poder de Deus. Onde ele chegava, ele orava, ele profetizava. E eu não conhecia Deus, eu lembro, nessa época eu não conhecia Deus. E eu percebi uma coisa diferente nele. Mas aí, irmãos, teve um momento da vida dele, trabalhou muitos anos juntos. E eu pude conhecer toda a família dele, conhecer os filhos, tudo que ele tinha. Ele era bem financeiramente, casão, carrão, tinha tudo. Ele era diácono da Igreja Assembleia de Deus. E aí eu ouvi ele falar tudo aquilo, mas eu não entendia muitas coisas de Deus, né? Mas eu prestava atenção, porque ele era bem sucedido, né? E naquela época eu corria atrás disso, né? E aí eu ficava prestando atenção nas pessoas que eram bem sucedidas, né? E eu olhava tudo que ele fazia. Aí de repente, irmãos, ele começou no vício do álcool. Foi o primeiro que começou. É só um pouquinho, né? Eu não vou nem me embebedar. E começou nessa, né? Só um pouquinho. Irmãos, com esse pouquinho dele, só um pouquinho, ele ficou viciado. Viciado, irmãos, de cair, de chegar bêbado para trabalhar. Olha só. E aí, beleza, eu comecei a observar isso, né? E tentei falar para ajudar ele, né, nessa parte, para ele se tratar, tudo. Não, mas é só um pouquinho. Mas eu falei, você está indo na igreja ainda? Ah, às vezes eu não vou, porque eu tenho que tirar algumas escalas aí. Aí já começa, tá vendo? Um abismo puxando outro abismo. Porque começa assim, nada a ver. É só um culto que eu não vim. É só uma oração. É só uma campanha. É só uma tacear porque eu não vim. E assim ele começou. E aí eu fiquei me lembrando dessa palavra disso, né? E aí, ele não estava mais indo na igreja. Aí ele se afastou, né? Porque quando você entrega alguma coisa aqui, você não entrega para o pastor, você entrega para Deus, né, irmão? Você sabe, né? Ah, vou deixar meu ministério. Entra no seu quarto e fala, Deus, eu não quero mais. Estou cansada, recebe esse ministério aí que é teu, que eu não quero mais. E aí ele fez isso, ele entregou. Irmãos, não demorou muito não. Esse período que eu conheci ele, que ele começou num pecado só, né? Só um copinho. É só um copinho. Irmãos, eu trabalhando com ele todo esse período. Aí nós um dia, para você ver como que Satanás é asqueroso e sujo, né? E nós trabalhando um dia numa região, e ele entrou num lugar, e ele tinha problema na cabeça, ele ficava sem boné. E ele tinha até ele carregava tipo um laudo médico, que ele não podia usar o gorro para ele não ser punido, né?
E aí, quando nós chegamos no restaurante para tomar uma água, tinha um capitão lá que nós não conhecíamos, né? E esse capitão deu uma lavada, envergonhou ele na frente de todo mundo. Aí começou o negócio, ferver, irmãos, começou. E aí começou a falar um monte de coisa para ele, fez um documento contra ele, começou. Aí a vida dele começou a afundar mais ainda, mais ainda. E para finalizar, ele tinha 3 filhos. As filhas dele, porque daí todo mundo saiu da igreja, né? Acabou, o sacerdote destruiu a casa. As filhas dele se prostituíram, o filho dele virou homossexual, ele perdeu a casa que era financiada, a mulher se separou dele e voltou para a casa dos pais. Olha o que o pecado leva, gente, irmãos, mas era só um copinho, gente. Nem é pecado, né? Porque o pecado é embebedar-se, mas era só um copo. Perdeu tudo isso. Eu tive a oportunidade de conversar com ele bem no finalzinho. Perdeu tudo, tudo. E aí no final, ele estava trabalhando de bico num bairro bem, irmão, destruído, regaçado o bar. E eu falei, aonde que você dorme? Eu peço para o rapaz aqui, eu durmo nesse banquinho ali. No banquinho, no banco. E aí, irmãos, vamos contar até o final. E ele ficava no banquinho. E aí um dia eu vi o final da história dele, não pela boca dele, pelo jornal. Ele morreu naquele banquinho, porque ele levava o dinheiro do bar para depositar e cuidava da segurança ali do lugar. E o rapaz deixava ele dormir ali e pagava um dinheiro para ele. E um dia ele teve que levar um dinheiro e ele estava bêbado. O que ele fez? Ele contou para todo mundo que ele ia fazer isso. E aí, aquela região tinha muito bandido, foram lá para tomar o dinheiro dele, saber que ele que era o cara do dinheiro, mataram ele naquele banquinho sentado. Essa parte eu vi só no jornal, o final. O final. Como é sério, irmãos. É só um pecadinho. Eu tive uma experiência esses dias, não é o momento de eu falar ainda, mas eu vou ter esse momento. E era só uma coisinha. Mas era uma coisinha que vai afundando você e você não vai percebendo. Você não percebe, irmãos. É só uma coisinha. Só uma coisinha, irmãos. Cuidado com essa coisinha que você guarda aqui no bolso. Que só você e Deus sabe, irmãos. Amém? Misericórdia. Até a palavra voou aqui, irmãos. Misericórdia, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós só daremos frutos se estivermos na videira, amém? Então, cuidado. Deus hoje quer nos limpar. Ele quer te curar, tirar as feridas. E só com Ele, quando a gente permanece nele, na palavra dele, irmãos, que a gente consegue ser limpo. Amém? E Ele nos chama todos os dias, nos convida para esse arrependimento. Todos os dias este arrependimento. Amém? E quando, irmãos, quero te fazer uma pergunta. E como que nós sabemos que a palavra está sendo penetrada em nossos corações? Amém? Como que a gente sabe que ela está gerando frutos? Às vezes está perguntando, mas como que é esse negócio de fruta aí, né, Priscila? Como que é isso aí? Eu sou o ramo, tem que dar fruto. Como que funciona esse negócio? Como que eu sei que eu estou gerando fruto? Sabe como que você sabe que você está gerando fruto? Você refletir lá na sua casa e sair daqui refletindo. Porque às vezes eu saio daqui, irmãos, refletindo a palavra até lá em casa. Meu Deus, como que eu vou fazer essa parte aí? Como que eu vou? Não sei se você faz isso, mas eu saio daqui às vezes incomodada, irmãos. Como que eu vou fazer isso? Irmãos, sozinho a gente não consegue. Aí Deus está perguntando, se você está com essa dúvida, amém? Como que você vai dar frutos? Se a palavra realmente está entrando no teu coração, é quando nós, irmãos, não praticamos mais as velhas práticas. Amém? Quando todo dia nós matamos o velho homem que é em nós, porque é todo dia, irmãos. É todo dia, não sei se é com você, mas é todo dia vem uma proposta indecente. Todo dia, porque Satanás ele quer rir da nossa cara. Aí todo dia, Priscila, faz um gato aí, porque daí sua conta vai abaixar lá embaixo. Ou você nunca recebeu essa proposta? Gente, é tanta proposta que a gente recebe. Mas você precisa, quando você sabe que você está, a palavra está entrando, é quando você abandona esse velho homem, irmãos, que não te pertence mais, irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É quando você anda em novidade, irmãos, de vida. Movido pelo Espírito Santo, irmãos. O seu sim é sim.
E o seu não é não. E o que passar disso vem do maligno, irmãos. Fecha essa brecha, não negocia. Seu sim tem que ser sim, irmãos. Seu não tem que ser não. Gente, como eu tenho vivido aquela palavra do pastor do mudança de ambiente. Todo dia eu sou tentada a falar mal de alguém ali no meu ambiente de trabalho e entrar naquela covil, né? Irmãos, eu falo pro meu marido, quando eu não consigo mudar o ambiente, falo, gente, dá licença só um pouquinho, eu vou no banheiro. Porque o trem tá ficando tão fervoroso. E você, se você permitir, daqui a pouco você está junto, irmãos. Falando mal e tá rodando na roda escarnecedora e tá igual todo mundo já. O velho homem vem gritando com força. Mas, irmãos, graças a Deus, eu tenho orado antes de chegar lá. E eu tenho mudado o ambiente, irmãos, ali. A gente precisa mudar o ambiente, irmãos, quando a gente tem o fruto do Espírito Santo em nós. A gente precisa andar pelo Espírito, irmãos. E matar a carne todos os dias, irmãos. É todo dia. Por isso que o pastor fala, você precisa estar aqui. Sem alimento de Deus, irmãos, a gente não consegue vencer a carne, irmãos. Amém? A gente não consegue. E para que serve esse fruto? Pergunta para o seu irmão, para que serve o fruto? Para você saber, irmãos, de qual árvore você é. Para você saber quem que é seu dono. Para você saber qual a identidade que você carrega. Quem que é o seu dono. É para isso que serve o fruto, irmãos. A gente logo mostra, não precisa ficar falando, eu sou crente, que não precisa você ficar falando. O seu fruto mostra quem você é. O seu fruto mostra em que árvore você está enraizado, irmãos. Ele mostra de que árvore, de que ramo, qual árvore que você é. Rapidinho, irmãos, amém? É por isso que nós devemos permanecer em Deus, para gerarmos vida de Deus naqueles que não conhecem a Deus, irmãos, amém? Porque nós somos ramos e produzimos frutos, irmãos, para testemunhar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, irmãos. É para isso, irmãos, amém? Gerar frutos, irmãos, sabe para quê? Para que a glória de Deus seja manifesta, irmãos. É para isso, irmãos. Glória a Deus. E no versículo 2, né? Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. Eu vou fazer outra pergunta que não é para você responder também não. É só para você guardar no seu coração. O que precisa ser cortado da sua vida? E quem precisa ser cortado da sua vida, irmãos? Deus te pergunta hoje. O que precisa ser cortado? Leva essa pergunta para sua casa, para o seu quarto de oração. E pergunta para Deus. Deus vai ministrar no seu coração e você sabe. Amém? Você sabe, irmãos. Amém? Glória a Deus. E no último culto, irmãos, da campanha, Jesus nos ensinou, né? O que ele ensinou no último culto que o pastor pregou? Que nós não devemos perder tempo se desgastando, cansando, olhando para trás para os erros, para o pecado, gastando tempo, irmãos, com coisas erradas. Amém? Isso nos enfraquece e nos impede de dar frutos, irmãos. Isso nos impede, irmãos, amém? Hoje Deus, irmãos, está nos ajudando, hoje Ele está conosco para nos limpar, para nós tirar todos os motivos que nós temos para não se relacionar com Ele, irmãos, amém? Ele está ajudando a gente nesse processo, para cortar aquilo que não serve mais, irmãos, para cortar aquilo que não serve mais nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Para que você seja limpo, podado, sabe para quê? Para você crescer mais, irmãos. É isso que Deus quer para nós. A limpeza é dolorida, mas é dolorida para todo mundo. Fica tranquilo. Ah, mas em mim está doendo mais. Não está, irmãos. É dolorido para todo mundo vencer o pecado, irmãos. Misericórdia, como é difícil, irmãos. Eu passei uma situação esse tempo, mas não é fácil, é difícil. Você vencer algo que te agrada muito. E você precisa sair disso, deixar isso. Sabe? É muito difícil. É só com o Espírito Santo que a gente consegue. Sozinho a gente não consegue, amém? Porque Ele quer que você cresça. E a partir daí, irmãos, a glória de Deus vai ser manifesta, irmãos. A partir daí, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, sem Ele, irmãos,
quando a gente erra, eu vejo muitas pessoas que não têm esse tempo de relacionamento e depois vêm pedir perdão, né? E eu analisando isso, o Espírito Santo falou assim para mim: isso é só remorso. É só remorso. Só remorso, sabe por quê, irmãos? Porque o verdadeiro arrependimento vem do seu relacionamento com Deus. Deus falou isso claramente comigo, irmãos. Então hoje Deus te convida para este lugar, irmãos, de relacionamento, de intimidade com Deus. Só assim, se você permanecer nele, na palavra dele e com o auxílio do Espírito Santo, irmãos, a gente consegue ter uma vida de sucesso, consegue romper, consegue, irmãos, gerar frutos de Deus, amém? Que essa palavra possa ter falado contigo, irmãos, como ela falou poderosamente ao meu coração, amém? E que hoje você permita que essa palavra entre, irmãos, porque eu tenho certeza que se você permitir que ela penetre, a sua vida vai ser transformada e você vai trazer grandes testemunhos aqui, neste altar, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos nos levantar, amém? E tomar posse desta palavra para a honra e glória do Senhor, amém? Pai amado, Pai celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma palavra que o Senhor ministrou neste altar, Pai, que nos ajudou a entender qual é o teu propósito eterno, Senhor, porque desde o início, o teu propósito, Pai, era habitar com o homem, era ter relacionamento, Pai, intimidade, Pai. Que hoje nós possamos, Pai, entender, abra o nosso entendimento, venha queimar em nosso coração, Pai. Nos desperte para orar, nos desperte para jejuar, ter uma vida, Pai, de intimidade contigo, Senhor. Ter a convicção, Pai, de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, faz morada em nós e quer transformar as nossas vidas. Que hoje possamos abrir o nosso coração e permitir esta limpeza de todo pecado, todo atrapalho, tudo aquilo, Pai, que nos tem afastado deste lugar de intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja, abra os ouvidos espirituais do teu povo, Pai. Abra, Pai, os ouvidos, Pai, os olhos, Senhor, e o nosso coração, Pai, para que essa palavra seja verdade em nossas vidas. E nós não venhamos, Pai, a negociar o nosso tempo, Pai, com coisas pequenas, desgastando, Pai, em nome de Jesus, mas priorizando, Senhor, a Tua palavra, priorizando, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, priorizando, Senhor, um relacionamento verdadeiro contigo, porque lá no final, Pai, no final de todas as coisas, esse propósito eterno vai se cumprir e nós teremos relacionamento contigo, Pai. Tenha misericórdia e abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. É no nome, Pai, do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós pedimos a tua bênção, a tua graça e o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.